bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Me chamo Jéssica Carvalho e hoje eu vou falar sobre o TDAH, entendendo o TDAH. O que é o TDAH? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Lembrando que nós podemos ter uma criança, um adulto, só com TDA, que é transtorno do déficit de atenção, e só com hiperatividade, só com um H, só hiperatividade. Mas, geralmente, eles podem estar muito associados, tanto o transtorno do déficit de atenção quanto a hiperatividade. Então, a gente tem o TDAH, tá? Hoje existe uma pesquisa pela DSM-5 que nós temos em torno de 5% das crianças com TDAH e 2,5% dos adultos com TDAH. Então, sim, gente, é muita gente com TDAH. E nós precisamos entender mais e estimular melhor as nossas crianças, Nós também não podemos confundir TDAH com outros distúrbios, como, por exemplo, uma dislexia, É muito confundido muitas vezes, porque a criança troca algumas letras no TDAH e na dislexia, mas existem outros causadores aqui e outras características na dislexia e outras características no TDAH. Então a gente precisa diferenciar bem e também não pode confundir TDAH com nenhum tipo de dificuldade de aprendizagem. O problema de dificuldade está geralmente na aprendizagem. Então, é exatamente a aprendizagem que é o ponto principal. E daí eu vou falar não de aprendizagem, mas de ensinagem, mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Agora, o problema do TDAH é realmente um problema das conexões neurais. Então, são coisas totalmente diferentes. Bom, o TDAH, ele tem como característica 3 coisas. A desatenção, a inquietação e a impulsividade. A desatenção vem daquela coisa de você pedir para a criança, por exemplo, fulano, busca pra mim um copo. E aí o fulano sai, daqui a pouco o fulano volta e fala, cadê o copo? Ah, esqueci. Busca o copo pra mim. Aí o fulano vai falar, mãe, era pra buscar o que mesmo? Então, essa desatenção chama muita atenção e isso acaba prejudicando na aprendizagem escolar, porque ele está sempre esquecendo o comando que é dado. Ou seja, está sempre esquecendo o que é para ser feito e como é para ser feito e como é que faz. Então, essa desatenção, ela realmente é aquela coisa de passar a mosca, sabe? Você voar o pensamento. Mas ela é realmente muito marcante no TDAH por diversos motivos. Segunda coisa no TDAH é a impulsividade. E isso atrapalha um pouco os relacionamentos, um pouco não bastante os relacionamentos. Por quê? Porque a criança que não consegue ter o autocontrole, ela é impulsiva e fala e faz. E, gente, lembrando que tudo é desenvolvido, tá? Então, assim, a criança ela pode ter essa característica, mas ela vai precisar desenvolver o autocontrole, principalmente para estar em sociedade. Então, uma criança que tem impulsividade, a impulsividade ela é uma característica forte do TDAH, porque são crianças que falam sem pensar, que agem sem pensar. E outra característica que é muito presente também no TDAH é a inquietação, que é a questão de mexer as mãos, mexer os pés, de estar aqui, ó, tem uma caneta aqui do lado, tá? Bater na caneta, tá balançando a perna. Essa inquietação é uma característica muito forte no TDAH. Dentro dessas características vai haver uma análise, vai haver primeiro uma observação de, por exemplo, um professor, um pai, e daí o pai deve levar numa equipe multidisciplinar para poder diagnosticar o TDAH. Porque ele não é diagnosticado por uma pessoa só. Porque ele precisa de um neuropediatra, de um neurologista, se preciso for, até um adulto, pode ser diagnosticado com TDAH mais tarde, de um neuropsicopedagogo, vai precisar de um psicólogo muitas vezes, de uma neuropsicóloga. Então o TDAH ele precisa de uma equipe multidisciplinar para poder diagnosticá-lo. Porque existem alguns testes, mas não existe nenhum exame cerebral que comprove o TDAH. Não existe lesão cerebral no TDAH. Então ele não consegue detectar nada no cérebro, mas consegue detectar a partir dos testes que são feitos. E aí vão existir 2 tratamentos. Existe o tratamento que vai ser com medicamentos, tá? O seu filho vai precisar de um medicamento para poder
fazer as conexões e ser ajudado por esse medicamento. E também vai existir o tratamento de terapias e o tratamento caseiro, entre aspas, tá, gente? Caseiro eu vou colocar como o estímulo que você vai dar em casa. E esse, para mim, é um dos mais importantes que você tem que fazer. A gente precisa empoderar, e eu vou usar essa palavra, porque é exatamente isso, dar poder aos pais, para que eles possam fazer em casa muitas coisas. Porque muitas vezes a gente vai precisar de um ajuste na rotina, de diminuição de telas, de atividades que proporcionem mais atenção, foco, concentração, que proporcionem mais autocontrole, como por exemplo o esporte. Então a gente vai precisar orientar essa família para que ela possa ajudar o filho a ser desenvolvido nessas áreas. E daí, juntamente, pode sim fazer uma terapia, isso aí a equipe multidisciplinar e o pai vão resolver, e se necessário também um remédio, no qual também a equipe multidisciplinar e o pai vão decidir por essas questões. Mas eu já adianto que o tratamento que é feito em casa vai ser uma das coisas primordiais. Então, primeiro sempre ajuste a sua casa e depois você começa a pensar em todas as outras coisas também, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre o TDAH. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que você tem de dúvida sobre o TDAH e clica aqui também para me seguir nesse canal e receber mais vídeos como